Se tem uma coisa que eu não gosto na relação médico-paciente, é a falta de sinceridade. Tanto do médico com o paciente, como do paciente com o médico. Em relação à cirurgia robótica especificamente, eu quero esclarecer para você uma coisa em definitivo com esse vídeo. A cirurgia robótica sempre preserva o nervo numa cirurgia de retirada de próstata por câncer? Será que é isso que estão te vendendo? Vamos lá que eu vou te explicar se é realmente assim que a coisa funciona. Bom, eu sou Daniel Rampel, urologista, cirurgião robótico, que trato câncer de próstata no meu dia a dia. Por que eu estou fazendo esse vídeo para você, que na teoria está falando contra o procedimento robótico? Eu quero deixar claro para você que não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário. A cirurgia robótica veio melhorar em muito a qualidade da cirurgia e os resultados pós-operatórios no paciente com câncer de próstata. Mas eu gosto que as coisas sejam claras e não vou vender um peixe que a gente não possa entregar. Aliás, esse é um termo que eu detesto. Doutor, eu fui num médico lá, ele me vendeu um peixe muito bonito, que eu não ia ficar incontinente, que eu não ia ficar impotente, que a estatística dele é X, Y, Z. Enfim, muitas vezes o médico fala isso e nem o exame do toque fez. Então eu vou deixar bem claro para você, vou desenhar para você entender quais são as dificuldades que cada caso pode impor ao cirurgião e aos resultados, inclusive na preservação do nervo. Como a gente tratava o câncer de próstata antigamente? A gente fazia uma incisão que ia do umbigo até a base do pênis. A cirurgia era aberta, o cirurgião ficava numa posição extremamente desconfortável, operando um órgão escondido lá no oco pélvico. O oco pélvico é essa região protegida pelos ossos da bacia. A cirurgia, muitas vezes, a gente fazia sem estar com o olho, sem olhar diretamente para o tecido. Muitas vezes a gente palpava assim e ia intuitivamente tirando a lesão. Esse tipo de dissecção é muito grosseiro e tem uma tendência de tirar muito mais tecido do que o realmente precisa sair. A gente tentou dar um passo minimamente invasivo no tratamento do câncer de próstata utilizando a cirurgia videolaparoscópica. Realmente foi um baita avanço, principalmente estético. A gente trocou aquela incisão grande por alguns furinhos na barriga. Mas, será que essa cirurgia laparoscópica fazia realmente uma dissecção lá dentro mais detalhada? A história provou que não era muito bem assim, não. A cirurgia robótica, sim, ela promete e consegue entregar uma dissecção bem tênue, praticamente com a visualização completa da estrutura nervosa e separação da doença, do que é doente e do que não é. Mas eu vou desenhar aqui para você e você vai entender as dificuldades. Esse desenho que eu vou te mostrar, eu faço para todos os pacientes meus que vão ser submetidos à cirurgia de próstata. Eu preciso que você entenda a anatomia para que a gente alinhe expectativas e realidade. Eu não posso prometer para você uma coisa que nem a cirurgia robótica pode entregar. Vamos lá. Aqui está a próstata, a bexiga e a uretra passa por aqui por dentro. Os nervos e vasos, eles vêm pela lateral, tangenciam a próstata e descem junto com a uretra. Isso acontece dos dois lados. Quando a gente faz uma biópsia de próstata, a gente divide a próstata em 6 regiões e mapeia qual lado deu positivo e qual lado deu negativo. Se o grosso da doença, a parte mais importante, estiver nessa região aqui, aonde está o nervo passando, você concorda comigo que por mais cirúrgico e preciso que seja a visualização, conseguir separar isso aqui do nervo é muito complicado? A cirurgia robótica ela aumenta em muito a visualização do cirurgião, mas a gente não é capaz de ver em nível microscópico. A gente não vê em nível celular. Se a doença estiver nitidamente dentro da próstata, aí sim a gente consegue vir aqui com mais facilidade, separar o nervo e tirar a próstata. Só que esse órgão ele não tem uma cápsula 100% definida. Então, alguns dados são muito importantes no pré-operatório. Por exemplo, se você faz uma ressonância magnética que diz que essa cápsula prostática vem vindo bem e de repente ela fica irregular, não tenho como te prometer que nessa região a doença não tenha saído da próstata. Geralmente, isso quando acontece no ápice, que é essa região aqui da ponta,
a coisa fica muito complicada na preservação do nervo. Se a doença estiver na base, aí sim, olha a distância que a gente está do nervo. Então, existem fatos, dados, que fazem com que a gente fique mais confiante na preservação e outros que fazem com que a gente fique menos confiante. Eu não estou falando isso para você desistir da cirurgia robótica. Óbvio que não. Mas você entende que esse dado, se eu não te passar, você não tem como ter? Então, eu não posso te prometer 1% ou menos de 1% em risco de incontinência se você tem uma lesão que compromete, inclusive, a sua uretra. Isso pode ser detectado muitas vezes no toque. Então é muito difícil um cirurgião indicar uma radical de próstata sem ter te examinado, sem ter checado todos os detalhes dos exames e sem ter explicado para você alinhar suas expectativas com o que a gente pode prometer. Bom, então resumindo, a cirurgia robótica sim pode prometer grandes avanços no seu tratamento. Óbvio que a gente sempre vai tentar preservar o nervo, mas isso é de cada caso. Tomara que você não passe por esse desconforto e, se passar, que a gente consiga oferecer tudo que a cirurgia robótica tem para te trazer de melhor conforto no pós-operatório.